Um pouquinho. Gabriel, nós vamos te chamar agora. Estamos ao vivo já, Gabriel. Já estamos ao vivo. Ele tem que entrar. Pode entrar. Oi, Flávia. Oi, Jorge. Giovana. Vamos esperar o Gabriel entrar. Oi, Gabriel. Gabriel está ali se conectando com o Face. Peguei. Vamos apertar as câmeras, esperar todo mundo chegar. A Adri, a Sandra Pupi, oi para todo mundo. A gente vai esperar 2 minutinhos aí para as pessoas chegarem. Não, já tá chegando. Já está chegando o pessoal, né? Tá. Ah lá, chegando mais gente. Marília, Larissa, oi todo mundo. A gente só tá esperando chegar mais umas pessoas, galera. Mas bom ver vocês aqui. A Ellen, tudo bom, Ellen? Que bom, a Débora está por aí também. A Esther. Ah, oi, Lara. A B. Martinelli. Gabriel, testa teu som, porque está dando uma microfonia em algum lugar. Ah, não, acho que vazou o som aqui, na verdade. Mas vê se melhorou. Tá Melhorou. tudo certo? Tudo certo. A Elis. Mais 2 minutinhos aí, então a gente começa. O áudio tá bom, tá tudo certo, estamos ouvindo bem, a voz, a altura da voz, quer testar o teu também, Gabriel, para ver se Acho que para mim tá tudo bem. Espero que esteja todo mundo ouvindo também. tá tudo na... Betina Martinelli, tá tudo bem na voz, o áudio tá legal, áudio bom, a Betina tá olhando ali para nós. B, vai cuidando aí, É. tá avisando se... A Andressa, que bom que você tá aí. A Sandra, eu adiei ameaçando muita gente. A Fer Sarmento está por ali também, temos gente do México, isso aqui está super internacional. Nossa, conectando todos os países. Ana. Então, Gabriel, 7 e 5, acho que a gente pode Vamos começar, começar. Vamos começar. porque a gente tem 1 hora aí no Instagram, então vamos ver o que a gente pode potencializar disso. Bom, para quem já me conhece, conhece a Psicoescola, sabe que eu sou psicóloga, que eu estudo Jung, estudo mitologia grega e James Hillman. E a escola nasceu dessa ideia de juntar os mitos gregos e trazer isso para um olhar bem simples, para ter um acesso da psicologia junguiana e do mito, e que tornasse isso como um laboratório de insights. Então, quando eu comecei a psicoescola, a ideia que eu tinha era de poder levar isso, que isso tivesse uma compreensão simples, um acesso simples, com uma fala que pudesse reverberar em muitas pessoas que não fossem só da psicologia, nem da mitologia, ou tivesse mas sim que tivesse essa busca e esse encontro pela individuação, pelo criar-se, pelo tornar-se si mesmo. E aí, em 2012, começou a psicoescola e eu conheci o Gabriel em 2016. Fui apresentado por uma grande amiga, a Andréa Lima. E desses encontros da vida, porque a gente vai falar de destino aqui, e a gente se encontra sem saber porquê e nem onde isso tudo vai dar. E eu procurei o Gabriel para saber o que ele fazia de fato. Fui almoçar com ele e com o Jorge, para entender
que o Gabriel fazia para ver se ele podia fazer alguma coisa pela escola e se a gente podia trabalhar juntos. E daí isso nasceu uma grande amizade, um amor enorme, e eu me sinto da família dele como se ele fosse da minha família, e ele fez muita diferença nesse tempo da minha vida. Então, quero te agradecer, quero agradecer o Jorge também. E o Gabriel é jornalista e ele me ajudava na psicoescola, fazendo os textos, fazendo meu Instagram, fazendo meu Face e me ajudando na escola, até que ele foi embora para a Inglaterra, mas a gente continuou, né, por amor, por amizade, por familiaridade e também por profissão, a gente continua trabalhando juntos. E a gente tinha um projeto de muito tempo sobre essas questões do cinema, e o Gabriel sempre é quem me dá a dica dos livros, dos filmes, das séries, e fica me cutucando para ver. E eu vou assim, lentamente vendo de vez em quando o que eu consigo ver, mas ele fica me pressionando para eu fazer, e chega uma hora que eu assisti e vou assistindo aquilo que ele vai falando. Então, ele tem esse papel muito importante de estar me rejuvenescendo nesse assunto, de estar me colocando em tudo que acontece aí, para eu estar sempre me revendo, né? E me remoçando nessa história e me refrescando. Então, quero te agradecer, Gabriel, e eu quero que você se apresente o teu trabalho, e aí, e depois que ele fizer isso, ele já vai apresentar para nós toda a questão histórica, jornalística, informativa, para dar uma contextualizada na série, para a gente entender a série nesse sentido, e depois a gente continua. Bom, obrigado pelo convite, primeiramente. Uma honra estar aqui. Como você falou, a gente trabalhou junto há alguns anos, né? E acho que nossa relação evoluiu um pouco, partiu para essa amizade, para esse companheirismo. A gente compartilha muito conhecimento, é muito gostoso. E me sinto muito, muito honrado em poder dividir esse momento aqui com você agora. Como você falou, né, eu sou jornalista e também tenho estudado psicologia e mitologia com você, e, né, enfim, um ramo aí, uma paixão. E hoje a gente está aqui para falar um pouco dessa série. Imagino que todo mundo tenha assistido. Vai ter spoiler para quem não assistiu, a gente vai ter que falar de algumas questões, né? E assim, para apresentar um pouco a série de princípio, né, alguns dados dela são básicos, seria que ela é do diretor Scott Frank, que baseado num livro de Walter Tevis, e é curioso que o autor morreu um ano depois do livro ter sido publicado. Então, Nossa. nem chegou a ver o sucesso que ele veio a fazer, né? Esse diretor, o que me chamou a atenção é que o diretor da série, ele fez uma série de western, né, de Velho Oeste, mas que foca muito no feminino. E é curioso também, porque essa própria série, O Gambito da Rainha, fala bastante do feminino, né, da relação da sociedade patriarcal, do machismo dentro do universo do xadrez, né, e ela sendo um prodígio ali, uma pessoa de destaque. E assim, né, assim, passando por cima, pincelando por cima, a série fala também desde a Guerra Fria, da relação entre os governos, né, mais no final, mas também de abuso de drogas, abuso, né, abandono, de algumas questões psicológicas muito, muito sérias, que são basicamente as questões que chamaram, né, que fez a gente prestar mais atenção e querer conversar um pouco sobre isso, que eu imagino que seja agora o gancho que você vai tomar, né, para falar um pouco do lado psicológico da série, não tanto do sociológico, digamos assim. Sim, então, já há algum tempo a gente fazia juntos, né, Gabriel, essa leitura simbólica para levar para a questão arquetípica, trazer os arquétipos que estavam sendo trabalhados nos filmes, e eu fiz na psicoescola durante algum tempo vários abordagens desse tipo para séries e para filmes, para livros, não só do mito também. Então, nesse momento a gente vai começar a falar desses arquétipos, e o que eu tento fazer com isso é trazer essas imagens da série numa tentativa realmente da gente fazer uma reflexão muito interna, e que isso sirva como um roteiro para a gente circundar essas imagens todas, e isso trazer para nós reflexões que façam mudanças psicológicas, porque a gente compreende muito mais na prática o que aconteceu com aquele personagem, o que está se dando ali naquele enredo que a gente se apaixona, mas o que pode ficar bem claro, como se a gente conseguisse levantar cada arquétipo que está sendo trabalhado naquele filme, naquele momento, e quais são as imagens que aquele personagem está tendo que trabalhar nele para poder vencer as dificuldades pessoais. Então,
Como eu vou falar sobre isso, toda vez eu tomo um cuidado de dizer qualquer semelhança não é mera coincidência. Todos nós vamos nos identificar com vários personagens, com várias passagens, com vários comportamentos, porque cada personagem daquele é uma imagem de comportamento que cada um de nós pode assumir a qualquer momento da vida. Então, ali tem uma madrasta boa, tem uma mãe destrutiva, tem um pai que abandona, tem os amigos, né, que cada um vão fazendo um papel. O Mr. Shable, que faz lá o papel dele também de avô, de pai, de mentor, aquele que está ao lado, que é o grande mago que está com ela durante a vida toda e que mostra para ela, como Merlin, né, no Rei Arthur, que é aquele mago que mostra o que está acontecendo ali. Então, veja, eu quero só tomar o cuidado para falar que a gente está levando a série para esse lado, para a gente entender cada um de nós e a possibilidade de cada um de nós, nesses momentos da vida, podemos assumir qualquer papel daqueles, tanto os destrutivos quanto os criativos que estão acontecendo ali. Mas para falar desse abandono todo dela, que ela foi abandonada, a orfandade, a mãe morrer, a destruição da mãe, eu acho muito importante, e é por isso que eu fui estudar Jung, e é aí que a gente encontra com o Hillman, é para sair desse preconceito ocidental que a gente tem da família perfeita, da família que precisa ter um modelo para que tudo esteja acontecendo, acontecendo dentro de um modelo perfeito de uma expectativa social. E ali, a menina, quando ela fica órfã, já na série tem uma coisa bem linda que é dito, e ela lembra disso quando ela está jogando, acho que com o Russo pela primeira vez, ela se lembra, ele olha bem profundamente no olho dela, e ela lembra dos guardas conversando na ponte, quando a mãe tentou se matar e matá-la, e os guardas falaram assim, ela saiu sem nenhum arranhão. E quando ela fala isso, acho que o Gabriel saiu, né? A internet do Gabriel. Então tá. Então Voltou. o Gabriel já volta, Voltou? já tá ali o Gabriel. Então, assim, lembra da cena, ela se lembra da cena da ponte que os guardas falam assim: a menina saiu sem nenhum arranhão, ela teve sorte. Aí o outro virou e falou assim: ou a sorte ou o azar de ter saído sem nenhum arranhão. Então, o fato dela ter ficado viva e ter ficado órfã e ter ficado viva num momento de uma tentativa que a mãe fez de suicídio das duas, né? Um suicídio coletivo das duas, porque a mãe queria deixá-la em algum lugar. E a mãe diz para ela, quando vai deixá-la na casa do pai, ela vira e diz assim: as pessoas dizem que as coisas sempre acontecem para melhor, mas nem sempre isso acontece, mas dessa vez é. Então ela avisou assim: vai ser melhor para você que eu morra, eu vou te abandonar e eu vou te deixar na casa de alguém, mas eu quero te dizer que isso é o melhor que pode acontecer para você, é que eu morra. E foi o que aconteceu na vida dela, porque se a mãe destrutiva tivesse ficado presente naquela vida com toda aquela destruição, ela ia ficar sofrendo o tempo inteiro, se identificando com toda aquela destruição. Então, esse abandono, Gabriel, nesse começo ali, já é uma questão do destino que vem como uma bênção. Então, tem uma coisa bem linda que a gente fala, que é assim: o bem do mal, a gente só entende a longo prazo. Porque no presente momento a gente só consegue ver a perda. Então, na hora que o guarda fala, eles ali estão dando uma grande dica de sabedoria. É a sorte e azar de ser quem nós somos e do nosso destino nos trazer com muita dificuldade, às vezes, para alguma situação ou com muita facilidade. Né? Esse olhar do Hillman e do Jung que traz para nós essa questão de eu me apropriar do meu destino, ser responsável pelas minhas escolhas e não discutir com a vida nesse sentido, mas sim imaginar essa vida e conseguir significar tudo o que acontece para mim. Então, ela conseguiu dar significado e no decorrer da nossa conversa eu vou alinhavando como é que esse abandono se deu e como isso foi uma bênção na vida dela, até porque, antes de eu te passar a bola, eu quero falar uma coisa: aquela solidão. Então, o Bachelard fala assim: só na solidão eu fui senhor da minha lareira. E ela, na solidão, ela consegue ficar sozinha e tem um momento que a mãe dela vai falar isso para ela: você pode confiar em você, não tenha medo de nada e não tenha medo de ficar só. Tenha medo das pessoas que estão do teu lado, que elas vão te dizer o que fazer, e quando você olhar, você está fazendo algo que nem era o que você queria para a tua vida, mas você está deixando de ser você. Então, a mãe dá essa bênção também e fala sobre essa solidão.
Então, esse abandono e essa solidão que ela teve no orfanato, que faz ela se encontrar com ela, não ter medo de nada, se confrontar com a vida, e a mãe dá para ela esse presente na hora de morrer. Como agora está me vindo a imagem, na história do Mulheres que Correm com os Lobos, tem a Vasalisa, que é a menininha que é mãe boa demais, morre e diz para ela, pegue a tua intuição e continue a sua vida. Né? Então, é esse olhar, né? Essa bênção que vem para a vida, às vezes por uma perda, às vezes por um trauma, e como a gente transforma esse mal num bem. O que eu acho bastante curioso que esse é o primeiro abandono, né? Seria o da mãe, mas depois o abandono volta pelo pai, né? Que abandona a mãe, depois o pai adotivo vai abandonar a mãe adotiva, ela acaba abandonando as próprias relações, né? As pequenas relações que ela constrói no começo, ela não consegue se vincular, né? Então eu acho que o abandono se manifesta na série, ou é trazido pra gente de várias formas, né? Mas, como você falou, que é o que vai trazer para ela a oportunidade dela descobrir quem ela é, né? Sim. Mesmo nesse abandono, nessa solidão. E do Hillman, eu não sei, foi a hora que eu caí, eu não sei se você chegou a mencionar que a gente tinha conversado da teoria da semente do carvalho. Você chegou a mencionar? Não. O Hillman é um psicólogo, uma base teórica que a gente gosta bastante, a Gisele que me apresentou ele, e ele tem essa teoria bastante interessante, que é a teoria da semente do carvalho, que a gente seria essa semente, a gente teria essa semente dentro da gente, e a gente está destinado a tornar a gente mesmo nessa vida. Então a gente está aqui para se lapidar e para a gente fazer essa semente brotar. E tem até uma citação, eu tenho que ler aqui, colar, mas que ele fala que quanto mais a vida for explicada pelo que já aconteceu com os nossos cromossomos, pelo que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer, pelos anos da nossa infância, tanto mais a minha biografia vai ser a história de uma vítima. E que eu acho isso bastante interessante, né? Sim. E ela consegue refazer isso, né? Porque se eu ficar na vítima, eu não consigo fazer a transformação. Então, eu preciso... Quando as pessoas falam em aceitação, não é aceitar, baixar a cabeça para as opressões do mundo externo. Ah, você tem que aceitar as pessoas, você tem que aceitar o casamento assim mesmo, você tem que aceitar a profissão assim mesmo. Não, não é o mundo externo. Você tem que fazer uma relação de aceitação do teu destino, significando isso. Então, na hora que eu faço um significado e eu entendo as perdas, as mortes, as dores, as dificuldades, a traição, o abandono, eu estou conseguindo significar como se aquilo fosse meu. Tudo que me ocorre me pertence. E se eu me apropriar, isso vai fazer parte da minha história. Porque a dificuldade que está me trazendo vai fazer com que eu me transforme em mim. Então, esse preconceito de que, coitadinha, a mãe morreu. E aí, o que a gente faz? Normalmente, o que a família faz? Ai, perdeu a mãe, vamos compensar, vamos proteger. E essa superproteção e essa compensação não vai acontecer. Isso vai criar uma legião, vai criar uma muleta, vai criar um outro lugar. A gente precisa lidar com a realidade. Não tem pai, não tem pai. O pai abandonou, abandonou. A mãe abandonou, abandonou. Então, ela tinha uma frieza para lidar, que foi o presente que a mãe deu. Porque a mãe falou para ela, é uma sorte você ficar sozinha, porque você não vai dever nada para ninguém. E ela teve o tempo inteiro esse olhar. E ela, o tempo inteiro, Gabriel, estava perguntando para a mãe, curiosamente, mãe, o que é isso? Quem era aquela pessoa? Ela desce no porão e fala, o que é isso que você está fazendo? Ela começa a prestar atenção no jogo. Ela, o tempo inteiro, se pergunta, o que está acontecendo aqui? Então, essa é a questão desse interno e dessa solidão. O que está acontecendo aqui? Eu preciso validar, eu preciso nominar. Ninguém pode me dizer o que está acontecendo, só eu posso. A partir do meu olhar, da minha visão, e eu faço essa reflexão. Então, é essa força que cada um dentro tem para poder estar validando ou avaliando. Eu acho bastante curioso, uma coisa simbólica, assim, bastante forte, né? Eu acho que é a própria questão da roupa dela, que tinha o nome, e uma das primeiras coisas que acontece na série é essa identidade dela, uma tentativa de tirar, né, de roubar e literalmente queimar a roupa com o nome dela, né? Uma tentativa de queimar, né?
Na hora que você fala isso, então os ritos iniciáticos dela foram acontecendo sempre de maneiras muito bruscas, drásticas, e ela lidou com isso de uma forma muito natural, porque ela não tinha saída. Ela não tinha uma referência fora disso. Então a mulher vira e diz assim: acabou aquela vida, vou queimar o teu vestido e você vai começar uma vida aqui. Então ali levam-se embora as memórias destrutivas, e toda vez, então foi queimada. Aquela pessoa foi queimada, aquela roupa foi queimada, aquilo ficou no passado. A mulher tira o símbolo e diz aquilo fica no passado. Nós temos também no Mulheres que Correm com os Lobos, quando a madrasta queima o sapatinho feito pela menina dos sapatinhos vermelhos, que ela deixa a madrasta queimar o sapato dela, porque ela queria uma vida boa. Isso é diferente do que está acontecendo com essa órfã, porque ela foi jogada lá dentro. E a mulher diz: tua vida vai começar de novo, esqueça o teu passado, agora você pertence a isso aqui. E ela puxou todas as memórias durante a vida dela inteira como um ensinamento. Então ela lembrava da mãe, ela lembrava do Mr. Shable, sempre como um ensinamento que disseram para ela na hora certa. Então, outro dia eu li uma coisa tão linda, um amigo meu postou no Face, e eu gravei isso. Então, o passado é um lugar de referência, não de residência. Então, ela pega aquilo como referência, ela não ficou residenciada na dor. Ela chama a memória da mãe toda vez que ela quer se lembrar de algo que ela precisa para confrontar aquele momento. E essa mãe, mesmo que seja tão destrutiva, ela deixou essas falas para a menina e deixou a menina paramentada para poder viver a vida dela. Então, é muito interessante a queima, mas a memória vai nos transformar, vai nos manter. Então, a gente precisa ter essa memória boa. A gente pode perder o emprego, a gente pode perder as pessoas, a gente pode perder os bens materiais, a gente pode perder todas essas coisas, mas é a memória que nos põe na eternidade. Mas essa memória tem que ser algo que nos leve para o futuro, não para a gente residir na dor, mas algo para a gente crescer. Então, a série é sempre muito permeada dessa memória positiva das coisas e como ela conseguiu usar bem toda a dor como crescimento para ela poder dar conta da vida. E agora, assim, dando um passo para um próximo assunto, eu acho que seria legal a gente entrar justamente na questão de quando a mãe adotiva, né, a nova mãe entra na vida dela, né, que é uma mãe fragilizada, né, uma mãe que tem uma ferida, mais de uma ferida, porque tem a questão do aborto, né, da perda de uma criança, o casamento claramente não é muito harmônico, e a própria questão dela ter sido quase uma estrela do piano que não abraçou a semente dela, né? A mãe não abraçou essa semente, não desenvolveu. E daí elas conseguem encontrar uma na outra um companheirismo. Em certos momentos a série até sugere que a mãe está sendo um pouco tá aproveitando, ela não está sendo aproveitadora, ela está só aproveitando da situação, né? Do dinheiro que está entrando, mas ao mesmo tempo ela dá uma base emocional, ela dá outra base, mas assim, a série brinca um pouco com essa dubiedade da mãe, né? De querer ir para o México, querer reencontrar um amor, mas ao mesmo tempo ela tá suprindo um pouco e tá cuidando da ferida da Beth também, né? Sim. Gabriel, então é assim, ó, é muito interessante porque a motivação inicial que a gente tem para as coisas, a gente nem imagina para que lugar aquilo vai nos levar. Então, aquela mulher, ela tentou tapar o buraco do aborto, de todas as perdas que ela teve, daquele casamento que estava ruim, a profissão que ela não teve coragem de continuar o piano, porque ela pega e conta no México, né? Ela diz assim: eu não gosto de me comprometer com os horários, eu não quis ser uma pessoa do compromisso, por isso que eu não fiz, não era o palco. Quando ela cobra dela e diz assim: ah, não era você que tinha problema com o palco, ela diz: não, eu tenho problema com o compromisso. E a Beth, na hora que quando ela se comprometeu com o xadrez, ela sempre comprometeu o xadrez como algo que ela tinha que levar adiante, que era onde ela existia. Aquilo para ela era uma questão de honra, ela jamais ia abandonar o talento. Então, o talento tem uma fala que o Hillman até cita no Fruto do Carvalho lá, ele pega e diz assim, acho que é a Baker, que fala
Talento é aquilo que a gente faz com o diabo no corpo, né? Com os sangues nos olhos, e que a gente faz aquilo com o diabo no corpo e com fogo no coração. Então ela fez isso desse jeito e a mãe abandonou, porque aí o pai falou, eu botei ela no piano para ver se ela falava menos, mas não adiantou. Então ela sempre levou o piano e colocou o piano num lugar que aquele talento não entrou na vida dela como sobrevivência. Entrou como tapar esse buraco de algo. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, ela puxa a menina para tapar o buraco do filho que ela não tinha, e daí lá ela descobre um lugar que ela diz, essa menina vai me salvar. Essa menina me salva. Então, num primeiro momento, ela só queria tapar um buraco, mas na hora que ela viu, nasce aquela cumplicidade. Quando ele abandona as duas, e ela foi muito carinhosa com ela a vida inteira e cuidadosa. Então, ela dá a liberdade de uma mãe que não está preocupada se vão falar mal ou bem da filha dela, porque ela não tem o compromisso de ter acertado ou não com a filha. Ela incentiva a menina, ela mostra para a menina que a menina tem intuição, ela fala para a menina que ela está muito quadradinha no México, que ela não sabe aproveitar a vida, e que ela precisa sair um pouco, e daí é a hora que ela vai no zoológico e se lembra que o Mr. Shable disse para ela, quando ela está no zoológico, ela lembra assim, ó, antes do próximo jogo, né, que ela ia ter no outro dia final, ela lembra que o Mr. Shable falou para ela, o talento tem um preço, você tem sofrido demais e você recebeu um talento. E você tome muito cuidado com ele, porque você vai pagar um preço por ele. Isso é dois lados de uma moeda, e ele põe isso em cima do tabuleiro. Então é a sorte e o azar. E ela lembra disso, que ela recebeu esse gift, que ela tem esse dom, e que ela vai levar esse dom muito a sério. E aí ela faz esse movimento de entender, mas essa madrasta entra no lugar de mostrar para ela o lado bom dela. Então ela diz assim, você sempre foi uma menina boa. E quando a madrasta fala, eu quero 10%, ela olhou para ela e falou, não, eu vou te dar 15%. Né? Porque ela também ampliou a visão da menina. Então, são esses encontros que viram criativos. Eles podem ter começado por uma motivação inicial do tapa o buraco, que eu vou usar esse outro para fazer alguma coisa para mim, mas não foi assim que continuou. Elas viraram a moeda, a menina sempre foi muito grata, e elas foram fazendo aquela ligação de amor, de cumplicidade, de uma mostrar para a outra o problema da outra o tempo inteiro, e ninguém se agredia com aquela crítica. Então, ela criticava e dizia, será que você não bebe demais? Você nem conheceu esse cara e você vai encontrar esse cara. Ela sempre, a menina mostrava para ela por amor e ela entendia com amor o que a madrasta trazia para ela. Então, quando a gente faz esse encontro por amor e não por poder, competindo, eu quero ter poder sobre você e te destruo na opressão das críticas que eu vou fazer a você, porque eu quero ter poder e te critico. Não, eu te amo e quero te mostrar como pode melhorar. E muda completamente a perspectiva. E as duas fizeram isso. Então, elas nunca tentaram se destruir, era por amor o encontro delas. E daí, só para fazer um gancho para você continuar falando, quando chega na aula de russo, ele pede para ela, ele está fazendo ali o verbo amar, conjugando o verbo amar na primeira aula de russo. Né? Então, desses processos iniciáticos dela, ali ele fala para ela sobre o verso amar. E ela entra nesse processo iniciático da sexualidade, que foi um tombo também, com aquele cara chapado, que ela nunca tinha visto na vida, até que ela chega naquela situação de ter encontrado isso. Mas a gente vai falar disso depois, né? Mas só para entender, ela liga para a mãe e diz assim, eu não vou dormir em casa hoje. Dela vira e diz assim, eu só vou te dizer uma coisa. Dela fala, eu não vou engravidar. E a mãe fala assim, porque você vai fumar. Aí ela ri, porque já falou tarde demais. Né? Eu já fui. Então, aquela coisa que cada um vai fazer o que quiser, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer ou não. Né? Isso é uma das coisas que eu gostei bastante, a questão de falar da sociedade patriarcal, né? Mostrar essa cisão do masculino e do feminino. A série toda sempre fala isso, né? No ambiente do xadrez, mas de certa forma, ela sempre teve um acolhimento não competitivo, assim, do feminino, né? A primeira menina que ajuda ela, no primeiro torneio, eu não lembro o nome dela, mas é super receptiva com ela, ajuda ela até na primeira menstruação. Essa mãe também, com toda essa questão que você falou, a atriz mais lá pra frente também. Então, assim, ela tem um acolhimento do feminino, e onde ela consegue os primeiros contatos com o masculino, né, simbolicamente, pensando o porão, a imagem de um porão como sendo um ambiente feminino, né? O feminino é o interior, é o escuro, né? O contrário do masculino, que é exterior. O masculino remete à luz do sol, né? E o feminino remete à lua, à noite.
Então, assim, o contato do masculino, né, o mentor dela foi num ambiente feminino, né, aquele masculino lá embaixo, e depois isso volta com o Beni, né, o segundo porão, né, o segundo porão que ela aprende num Sim. nível avançado. Então, eu acho bastante bonito, assim, o símbolo que tem do masculino e do feminino nessa série, não só pela questão, né, da sociedade patriarcal, mas Isso, ela olha, mesma trabalhando. isso. Então, assim, tem duas questões nisso. O porão, e você é apaixonado por Plutão, né, Gabriel? Então, o mundo dos mortos, o Innisferum, o fim das coisas, onde as coisas acabam, aquele lugar da marginalidade, aquele lugar onde eu estou sozinho, onde as ilusões acabam e a gente tem que lidar com o nu e o cru da vida, é o mundo dos mortos, é o reino de Hades, onde as coisas acabam, onde a gente vai, quando o chão abre os nossos pés, é nesse mundo que a gente cai. E ali, como um marginal, nesse lugar frio, que eu tenho que renascer e ressuscitar. Então, o próprio Jesus Cristo desce a mansão dos mortos e ressuscita no terceiro dia. E ali era Jesus e ali ele vira o Cristo. Então, esse movimento da gente no subsolo da vida é onde a gente aprende a lidar com todas as dificuldades. Então, o Beni vai olhando para ela e falando, desce mais, vai mais para baixo, porque é ali onde a vida ensina a humildade, né? É lá onde a vida ensina. A hora que a gente cai do cavalo, onde a gente levantou muito alto, e é esse lugar que a gente tem que amar, o lugar da queda, né? E aí, nesse lugar da queda, que é onde está esse movimento da gente escutar esse barulho por onde a gente vai seguir os nossos passos, a nossa vida, e onde eu fico na solidão. Ela é o lugar da solidão. E ela, nessa história com o Scheibel, que vai fazer um processo iniciático com ela, tem uma coisa muito engraçada, quando ela xinga ele porque ele perdeu e ela fica puta, fala para ele, sei lá, que palavrão que ela escutava o Dionino falar e ela não sabia o que era, vai chupar pau. Foi isso que ela disse, né? Acho que vai chupar pau. E ele ficou puto com ela e nunca mais abriu o portão, a porta. Então ela chegava lá e a porta fechada, chegava lá, a porta fechada. E ela teve que bater várias vezes para voltar, porque ela viu que ela não respeitou aquele homem e que aquele homem tinha um limite. E ele contou tudo da vida para ela. Então não só a mãe que morre conta tudo para a vida, como ele conta tudo da vida. E o Beni, né, que é o namoradinho dela, que é apaixonado por ela, e diz assim, você prefere beber do que ficar comigo, né? Você está brincando comigo, e ela sempre liga para ele na hora do desespero. Ele também faz isso com ela, e ele também morava no porão, e ele vai falando, vamos descendo, mas é onde ela vai aprendendo a ficar sáfico. Então, esse masculino todo, ela faz uma piada, chega numa altura, né? Eles falam assim para ela, quando ela chega... Acho que ela está nos Estados Unidos, naquele campeonato na universidade, estão fazendo uma entrevista e dizem assim, falam que você é muito glamurosa para ser uma enxadrista. Ela vira e diz assim, é que eu acho que fica um pouco mais fácil para mim não ter o pomo de Adão, né? Tipo assim, eu não quero falar sobre isso. Eu sou capaz, eu estou aqui, eu jogo, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou menina, se eu sou hétero, se eu sou bi, o que eu sou não interessa, isso é uma bobagem. A gente tem uma forma física e nós vamos sair dessa história porque eu sou uma enxadrista. Eu jogo, se eu tenho um pomo de Adão, não tenho pomo de Adão, isso não me nomina. E ela fica muito brava quando ela é feita, a jornalista vai lá, e de que revista que era aquilo mesmo? Que ela faz a entrevista e ela cita o Mr. Scheibel, ela diz, ela não falou nada do que eu falei, e ela não falou do Mr. Scheibel, e ela veio, a única coisa que ela falou é que eu sou uma mulher jogando xadrez. E ela ficou puta com isso. Então ela não tinha o menor preconceito com essa situação de sou menina, sou menino, com quem que eu ando, com quem que eu não ando, eu tô aqui na vida e eu sou eu. Eu vou pro lado que eu quiser na hora que eu bem entender, e isso não me define. Né? Isso não me define. Eu não tenho bandeira para me definir. Eu sou uma pessoa e eu quero viver. E isso ninguém interessa e não cabe a ninguém falar sobre isso. Então, é muito legal isso. Mas os homens da vida dela têm o padrasto destrutivo, que rouba, que mente, que joga ela no lixo, que depois rouba ela. Ela tem aquele advogado que não defende ela, que é um porco, que ela tá sozinha. Dela tem aquele agente que tá levando ela para Moscou. Ela virou e falou assim... O cara começou a falar para ela que cuidado com o que ela falasse na Rússia. Ela virou e falou assim, escuta, mas de que departamento você é mesmo? Tipo assim, vocês estão querendo vir me espionar. Eu vim aqui só com o meu dinheiro, ó. Você está querendo me falar? Que é para eu tomar cuidado o que eu vou falar no fim dos russos? Eu não estou entendendo quem você é. Né? Tipo, eu não estou entendendo quem você é aqui, afinal de contas. Mas ela o tempo inteiro delatava a pessoa. Ela sempre delatava.
porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela era uma pessoa completamente consciente. Então, esse masculino passa pela vida dela, mas ela lida muito bem com isso, porque tem esses homens maravilhosos ajudando ela o tempo inteiro, do lado dela, todos esses namorados, todo mundo, o tempo inteiro, esse masculino positivo e o masculino negativo. Mas, de novo, a gente vai ter Ainda esse avô, é. esse pai. Então, eu posso não ter um pai pessoal, eu posso não ter um avô pessoal, eu posso não ter um irmão pessoal, mas eu posso ter feito esses laços na minha vida. Então, por isso que a gente tem que sair dessa bobagem do modelo familiar sanguíneo e entender que todos nós somos realmente uma rede de encontros e que a gente vai fazer esse papel um para os outros, independente de estar nominado como. E que meu grande algoz pode ser meu irmão, que meu grande algoz pode ser o meu pai, ou o meu cunhado, ou o meu advogado. E eles também vão ser o vampiro que vão me achar, levar para eu ir para a vida eterna. Né? Sempre vai estar no meu caminho isso. E levou um tempo, né, para ela perceber, né, isso, para ela chegar no entendimento de quem estava em volta dela estava ali para ajudar, né, assim, ela empurrou todo mundo, né, até pensando no que a gente conversou um pouco antes, assim, juntando com a jornalista, né, aquele diálogo da jornalista eu achei sensacional, porque o próprio diálogo é quase um jogo de xadrez, né, a jornalista faz um movimento para encurralar ela consegue escapar, daí a jornalista faz outro movimento ali, né, intelectual, para colocar a palavra na boca dela, e ela tenta falar do Mr. Scheibel, ela tenta falar dela mesma, e a jornalista sendo superficial. E aí entra naquele ponto da jornalista sugerir que ela é psicótica, né, que entre a genialidade e a loucura, né, que elas andam juntas, que daí eu até associei um pouco com essa questão dela vestir uma couraça, dela empurrar as pessoas para fora. Eu não sei se você acha que isso mistura um pouco essa psicose sugerida com essa quase arrogância que pode ser lida, né? Sim. Então, o que acontece? De novo, a gente tem muito preconceito, a gente quer nominar, a gente quer encaixotar, e o Jung e o Hillman saem das caixas, saem dos caixotes, saem do DSM-4, saem desse lugar. Eles colocam isso tudo como forças psíquicas arquetípicas que todos nós, em qualquer momento, a gente pode se identificar com o arquétipo e aquilo faz uma possessão arquetípica e faz com que eu me identifique com um comportamento e não esteja identificada com o meu nome nem sobrenome, mas com aquele comportamento sem consciência. Né? E a jornalista chega ali para ela, e ali também tem uma coisa bonita, que a madrasta vem e diz assim, chega! Você está botando a menina no marapuca e você sai daqui. Só que a jornalista, ela quis cutucar ela, então, num primeiro momento, a jornalista fala assim, nossa, porque você foi criada num orfanato. Ela diz assim, eu nunca fui sozinha. O tabuleiro de xadrez me dá esses 4 lados. Então, também, ela tinha o que organizava. Por mais que ela descobre no final que ela não precisava do álcool, não precisa da droga, porque ela conseguia dissociar, né? Ela conseguia dissociar, ela conseguia sair da imagem física do mundo externo e ela conseguia entrar... O áudio está dobrado. Será que é de quem? Acho que é no Facebook, mas né? Tá. Então, o que acontece é assim, ela dissociava e ela descobriu que ela podia ver o tabuleiro lá em cima, mas antes ela achava que era a droga e que era o álcool que estava fazendo isso com ela, né? Que eram os tranquilizantes e que era o álcool que conseguia fazer isso com ela. E ela descobre que não. Então, na hora que ela sugere isso, a loucura e a genialidade andam juntos. Andam juntos, porque a gente precisa ampliar a nossa capacidade de percepção no mundo para que a gente consiga imaginar a vida de outra forma. É isso que faz a gente sair do quadrado do ego. Então, ela tinha, sim, essa questão da genialidade, de toda aquela inteligência, mas ela conseguiu organizar isso com o talento. Por isso que a gente tem que sempre focar num ponto onde eu não vou perder o contato com o chão, com a terra, com a norma, com a regra, que é o mundo de Saturno, né? Que é a disciplina. Então, eu posso ser o artista que for, eu posso ser o escritor, eu posso ser a artista plástica, eu posso ser atriz, eu posso deixar que isso, o enxadrista, que isso abra, me abrir o tanto que eu quiser, desde que eu tenha um ponto que me traga para a vida nessa organização. Então, na hora que ela sugere aquilo, a menina assusta. Então, se a gente começa a levar tudo para patologia, e tudo é patológico, eu vou virar a vida inteira lidando com o patológico. E eu preciso lidar com isso como o arquétipo. Isso é uma força arquetípica psíquica que me dá toda essa inteligência, essa abertura, e eu consigo intuitivamente, e a mãe fala isso para ela, você brilha os olhos, você é uma jogadora intuitiva e é disso que você tem que conseguir navegar.
Você precisa entrar nesse lugar. E eu vejo quando você faz as suas melhores jogadas, porque as pessoas aplaudem. E é quando o teu olho brilha. Então, essa é a intuição. E se eu acreditar e tiver fé nisso e me apossar disso, isso não vira uma psicose. Que aconteceu com o próprio Jung, quando o Jung escreve os livros vermelhos, que ele começa a ter as visões, começa a fazer aquelas imaginações ativas, e ele consegue não enlouquecer e trazer isso e encontrar a teoria dele. É a mesma coisa que aconteceu com o Jung. Mas com o Nietzsche não aconteceu. Então o Nietzsche enlouquece, Beethoven enlouquece, Van Gogh enlouquece, porque chega uma hora que ele perde a identidade. E ela conseguiu, mantendo o foco dela no trabalho, ela conseguiu também por outra ponte, que foram os amigos. Ela achou que ela estivesse sozinha e é ali que faz a cura, mas a gente fala disso daqui a pouco. Mas ela vem sugerir, ela vem jogar um veneno, mas ela também dá uma percepção. Então sempre as coisas podem vir para o bem ou para o mal. Eu vou usar como eu quiser, né? Nem dá para acreditar que ó, a gente só tem mais 20 minutos. Nem acredito que passou tão rápido. Mas, assim, pensando agora nesse último ponto também, acho que a gente poderia falar dessa questão dos excessos mesmo, né? Puxando um pouco esse gancho dela, depois que ela perde a mãe, ela entra num processo de excessos, de exagero ali, né? De tentar afogar todo, até o próprio talento, né? Escapar dessa realidade. Que daí ela começa a reconhecer os problemas, ela começa a reconhecer vários problemas nela, até que ela não tinha nem dinheiro para ir, que daí as duas mulheres da igreja chegam e tentam comprar ela com uma coisa que não é autêntica dela, né? Que ela ia ter que assumir um discurso que não é o dela. Enfim, daí eu acho que a gente pode entrar um pouco nessa questão dos excessos mesmo, assim, do exagero dela, né? Sim. Então, isso é muito lindo porque o excesso todo, quando ela cai, é quando a mãe morre, né? Então, ela perdeu aquela estrutura, porque a madrasta, né, que ela chamava de mãe, é a mentora dela, e ela volta de Paris, que ela perdeu em Paris, e ela se perde de tudo também, aquilo tudo que vira uma bola de neve, a perda da mãe, a questão da casa, que ela começou a cuidar da casa e o cara rouba a casa dela, o padrasto que aparece ali. Aí ela vai para Paris e perde, e quando ela volta, ela começa a se destruir completamente. E tem uma coisa durante a série toda que todo mundo fala para ela: tome cuidado. A madrasta fala, a mãe fala, o Scheibel fala, o Waits fala, todo mundo fala: cuidado para ela. Né? E aí, para ela tomar muito cuidado, porque quanto mais talento a gente tem, mais perigoso é. Então, onde está o nosso grande talento, está o nosso grande perigo, que é o conceito grego de hubris, os nossos excessos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque naquilo que eu sou melhor é ali onde está o buraco, onde pode virar meu grande defeito. Então, eles o tempo inteiro falam isso para ela, porque ela tinha, e todos nós temos um grande prêmio para nós. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso e guardar isso como um diamante. E ela, num momento, desprezou, jogou fora, porque ela está voltando de Paris. Ela perde porque ela estava bêbada, e aí o Benny fala para ela: venha para Nova York que eu vou te ajudar. E ela diz: eu não quero, eu preciso ficar sozinha. E daí ela vai no fundo do poço, e é quando ela bate no fundo do poço e ela fala não para as mulheres da Liga Católica. Então estão acontecendo duas coisas. Ela bate no fundo do poço com toda a droga, todo mundo está preocupado com ela. Os amigos começam a vir em procura e ela não vende a alma para o diabo. Porque quando as mulheres da Liga Católica dizem para ela: nós não vamos pagar se você não falar, ela vira e diz assim: eu não vou falar. E daí a hora que ela liga para o Benny, ele diz assim: você tá louca? Você só pode me dizer que você enlouqueceu, porque ele ia com ela, né? Dela dizer: eu já estou um pouco arrependida, mas eu não tenho nada para fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu até devolvi o dinheiro para elas. Então, na hora que ela rompeu, na hora que ela diz: eu não vou me submeter a esse abuso criminoso, ela não tem medo de perder, ela não tem medo de ficar sem elas, mas ela diz: eu não vou falar o que não me pertence, eu não quero que vocês me digam o que fazer. Então, quando a mãe dela falou: tome cuidado com as pessoas, porque as pessoas vão te dizer o que você tem que fazer, ela foi lá e disse: ninguém me diz o que eu tenho que fazer, e rompe com tudo. Na hora que ela rompe, tem duas coisas acontecendo. Ela rompe com o arquétipo da prostituição: eu não vou vender minha alma, eu não vou calar minha voz, eu vou acreditar nisso, eu sou a ovelha negra, eu sou sozinha, eu continuo sozinha, mas eu não vendo a minha alma e eu não me rendo a nenhum abuso criminoso. Né? Que a gente gosta tanto, Gabriel, do filme A Viagem, qualquer dia a gente pode falar juntos dele, mas é o mote do filme, eu falei sobre isso no domingo. E é ali onde ela rompe, e é onde os excessos que vêm, a droga, a roupa, a casa, o dinheiro, ela sai gastando do jeito que ela quer, ela faz o que ela quer,
e a hora que ela viu que ela está bem sozinha, a Jolene aparece e vem salvá-la, porque o Mr. Shable morreu. E a hora que ela vai lá fazer esse processo, de novo ela encontra com ela mesma, com o amor dele, de entender como ela era importante para ele, como era importante para a Jolene, como ela era importante para a menina que ela jogou a primeira vez, como ela foi importante para o primeiro namorado dela, que veio procurar na casa dela, como que é o nome dele? O que consertou os dentes. Né? Que ele vem atrás dela e diz, eu tenho aqui o Harry, que ele vem, que ele conserta todos os dentes e vem atrás dela. Então, todas essas pessoas que estiveram do lado dela. E tem uma coisa linda na série, que o Benny fala para ela, os russos jogam em conjunto. Por isso que eles ganham. Porque um ajuda o outro e eles não competem entre eles. Eles querem ganhar como nação, eles não querem ganhar como indivíduo. Então, a hora que todo mundo se juntou, todos esses amigos se juntaram, ela sai desse aspecto destrutivo porque ela entende como ela é importante para o outro. Então, quando a gente pensa o que eu posso fazer e o que eu faço que pode melhorar o mundo, isso me dá uma força muito grande para entender que eu faço parte de outras vidas e que o que eu estou fazendo vai reverberar na vida de outras pessoas. E é ali que ela corta todos esses excessos. Mas não tem como um gênio e não tem como cada um de nós, com o nosso próprio gênio, o nosso daimon, a nossa força de vida, a gente não pegar, em vez de viver essa força de vida, a gente botar isso numa compulsão. E a nossa compulsão está muito atrelada e próxima do nosso talento. Então, como ela vivia de jogo, ela acaba caindo para essas questões que o jogo, que a bebida, que aquilo ajudava no jogo. Então, cada um de nós vai querer consumir aquilo que eu tenho de mais, que mais me dá prazer. Então, a pessoa da comida, que pode transformar isso num chefe de cozinha, a pessoa que tem compulsão por roupa, conseguir ter essa beleza de trabalhar sempre na coisa, né? Compulsão por roupa, por bens, por joia, isso é um dom de Afrodite. A gente tem que transformar essa beleza, essa joia, em algo que dê esse brilho olhar. Onde eu chego, vão brilhar meu olhar, né? Vão ter brilho nos olhos. Então, eu vou dar um brilho no olhar do outro toda vez que eu pegar esse meu gift, esse meu talento e transformar isso numa joia rara, que leva para o outro. Só que eu quero só te falar uma coisa antes da gente terminar essa conversa que você trouxe aqui, esse minuto aqui, que é o seguinte. Ali não tinha inveja. Não. A mãe não tinha inveja. A Jolene fala, eu fiquei com ódio de você quando você foi embora, porque eu achei que você não fosse. Então, não teve inveja. Os próprios homens, quando ela ganhava, eles respeitavam. Então, quando a gente está em posse do nosso talento, a gente respeita o outro que também está, e você não inveja o outro. Agora, quando eu não estou dando conta do meu talento, quando eu não vou atrás do meu gift, eu tenho ódio de quem está com a pedra dela na mão. Então, quando eu estou com a minha pedra na mão, eu não tenho raiva que o outro tenha pedra, eu quero que ele tenha mais brilho, porque se a gente juntar todas as nossas pedras e as nossas diferenças, todo mundo vai brilhar. Então, é lindo aquilo, porque todo mundo no xadrez fazia isso. Um ganhava, eu tenho respeito por você, eu não tenho ódio de você, eu respeito você porque você é melhor que eu. E aí eu vou te ajudar e você me ajuda e a gente vai olhar para os nossos erros e repassar os nossos erros nesse tabuleiro de xadrez para ver como que eu posso melhorar, né? É muito legal. Bom, das nossas anotações do que a gente conversou aqui, eu acho que a gente abordou quase tudo. Eu não sei, a gente pode até abrir para pergunta, ver se alguém quer perguntar alguma coisa. A gente tem mais 10 minutos só. Se alguém tiver algum comentário para fazer, vai ser muito bem-vindo. Bom. Bom, então... acho que... Eu acho o seguinte, então, só para a gente falar como se deu a cura. Ela fez uma escolha. Ela escolheu. Então, quando ela encontra de volta aquele primeiro amor da vida dela, o Thomas, que ela encontra ele na Rússia, ele diz, eu não ia te deixar sozinho, aqui são essas surpresas, o inesperado, a vida chega e ela traz para nós uns presentes que a gente não imagina. E ali ela teve muito sustento.
Então, às vezes, a gente faz as coisas para a pessoa, a gente está achando que está fazendo uma pequena coisa, mas é ali que a gente sustenta aquele outro. Então, eu acho que a gente não pode economizar solidariedade, a gente não pode economizar palavra, a gente não pode economizar amor, porque você pensa que você falou só uma coisa para a pessoa, só que a tua própria presença naquele momento faz toda a diferença na vida daquela pessoa. E quando ele chega lá, ele sustenta ela. Ela estava sozinha, ela não podia beber, não podia usar o remédio, e daí ela ri e diz assim, mas eu já comprei o remédio. Eu estou com ele na mão. Só que quando ele chega lá, ela não usa. E na hora que ela não usa o remédio, ela descobre que ela é capaz sozinha e que ela não precisa de nenhuma muleta. Então, Vera, vai ficar gravado sim, tá? Então, quando ela entende que ela não precisa da droga e ela precisa do amor e que todas essas amizades dela estão do lado dela, que todos os amigos estavam reunidos, que ela tinha essa rede de sustentação, ela vai lá e dá conta de tudo. E aí, a hora que ela vence ele dá os parabéns para ela. E ele diz uma coisa muito linda, né? Numa entrevista que ele diz, ele assim, eu não me importo de estar jogando com gente mais nova, porque eu só tenho um inimigo, que é o tempo. Quer dizer, em algum momento meu tempo vai acabar. Então, não é a pessoa que vai chegar e vai me vencer. É que acabou meu tempo. Quando o meu tempo acabar como campeão, e o próprio velho, aquele outro que ela ganha antes, também, o Lutchenko, que também dá um parabéns, fica feliz por ela, de saber que tem gente continuando, que leu todos os livros e que ela vai se surpreendendo com isso tudo. Então, a cura se dá na hora que ela escolhe. Ela vem e diz assim, eu vou honrar. A Jolene está por trás disso, ela está pagando para mim, eu não vou botar tudo a perder. O Mr. Shable estava por trás disso, eu quero falar no nome dele, eu quero honrar o que esse homem me ensinou. Então, ela tem um compromisso com a vida dela, ela tem um compromisso com o talento e ela tem um compromisso com as pessoas que estão do lado dela. Então, a cura se dá por livre-arbítrio. Então, a vida traz uma contingência para nós. Agora, o que eu vou escolher fazer com essa contingência e como eu vou fazer para lidar com isso, eu vou escolher. E até uma pergunta que a gente teve aqui, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Por que ela não contatou o Scheibel só depois, né? Só quando ela precisou de ajuda, mas você acha que teria essa relação com uma certa inconsciência, né? De quando ela era mais nova e ela, de pouquinho em pouquinho, foi criando, né? Uma consciência. Né? Ela começou a fazer relação de amor com essa madrasta, que ela entendeu o que era o amor. Quando ela chega, ele manda o dinheiro para ela e ela começa a fazer uma relação de amor. Quando ela encontra a madrasta e ela vai amando a madrasta, e quando a madrasta morre, ela entende o que é isso e ela começa... Então, ela era muito sensível e o tempo inteiro ela questionava. E a hora que ela saiu de lá, ela virou para trás, como ela deu tchau para o passado, ela deu tchau para aquilo tudo. Mas ela sabia que ele estava lá, tanto que ela buscou e procurou. E ela ficou brava quando não falaram do nome dele na revista, porque ela nunca esqueceu ele. Então, tem uma questão da gratidão que a gente tem que ter olhos para ver. E ela tinha aquele olho daquele tamanho. Então, ela enxergava tudo, porque a gente precisa ter olhos para ver onde está o bem, onde está o mal. Onde está a bênção e onde está a desgraça. Né? Onde está a graça e onde está a desgraça. E ela tentou falar dele na revista e ela ficou muito brava. Mas ela não sabia que ela podia voltar. Ela tinha que ir sempre para frente. Porque se ela olhasse para trás, ela ficava presa. A mãe avisou isso para ela. Olha para frente e não olhe para trás. E a gente não pode olhar para trás, que a gente fica preso no passado. Então, o passado não é um lugar de residência, de referência. Né? É só uma referência para o meu futuro, e não um lugar de residência para eu ficar lembrando das memórias com essa amargura. Bom, a gente está chegando agora no finalzinho. As roupas e o figurino maravilhoso. Então, isso que eu ia falar agora, só para fechar assim... Eu achei muito bacana o fato de que o processo criativo da personagem se deu muito por conta da atriz. Quando ela soube, quando o produtor entrou em contato com ela não tinha roteiro ainda, ela pegou o livro, leu, devorou o livro em 1 hora e pouco e correu para falar para o produtor, eu quero fazer essa menina. E daí ela sugeriu a cor do cabelo, ela sugeriu a roupa, a evolução da roupa, né? A evolução do figurino é quase como um personagem à parte. Se você começa a notar desde o começo, o figurino vai evoluindo, ela vai ganhando gosto pela moda. Até a menina lá na escola fala, né? Olha as roupas dela. Então ela meio que vira ali uma chavinha. E o figurino conta uma história. E eu acho isso muito legal, porque foi uma ideia da atriz, porque ela queria romper até com o próprio preconceito, o lugar comum de que uma menina inteligente é a nerd perdedora, né, naquele ambiente de colégio americano que a gente está tão acostumado a ver.
Isso, né, só uma curiosidade, assim, que eu achei bem bacana, saindo um pouco da psicologia. Mas, bom, não sei se você quer fazer algumas considerações. É que eu sei que o Instagram corta mesmo. Se a gente Sim, chegar em uma hora, não vai dar nem chance. Se você quiser sim. fazer mais alguma consideração, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, que são nossos amigos, que apoiam a escola, apoiam o Gabriel, estão aí com a gente, apoiam a psicologia e o Jung. Agora, tem uma questão, a série não tem preconceito. Então, isso que você está falando, ela não tinha preconceito de nada. Eu quero ser bonita, eu quero ser linda, eu quero usar roupa boa, eu quero ter beleza, eu quero aproveitar, eu quero beber. Ela não tinha preconceito com absolutamente nada. E Né? aí ela faz esse movimento, né? Eu caibo em qualquer lugar a qualquer momento, mas eu quero dizer uma coisa, tem uma contrapartida dela, a puritaninha da escola ficou bêbada, casou com um moço, cumpriu aquele destino que a mãe dela avisou. Você tome cuidado, e eu vou ler isso de novo, né, com as outras pessoas, porque elas vão te dizer o que você tem que fazer, como você tem que sentir. Eu estou lendo aqui, gente. E quando você se der conta, você está desperdiçando a vida em busca de algo que te disseram para procurar. Uhum. E aquela menina é a sombra dela, né? Ela faz a sombra com aquela menina. As duas bebem, mas ela tem por que lutar e a menina está presa num modelo que ela quis copiar. Uhum. Eu só quero oferecer isso para minha mãe, que é uma órfã que perdeu o pai aos 8 anos e é uma mulher que lutou pela vida, uma mulher que fez sucesso, que criou 8 filhos, e a minha mãe perdeu o pai e teve que sair de casa, deixar a mãe dela e morar na casa da madrinha, que era uma madrasta má. E a minha mãe venceu na vida e é uma mulher maravilhosa, e eu tenho muita gratidão por tudo que a minha mãe fez. E minha mãe é uma órfã e uma mulher que eu me orgulho demais, né? E esse olhar que a gente faz da bênção de todas essas coisas que nos acontecem na vida sempre vão vir para o bem, desde que eu consiga significar. Se eu ficar presa na perda, eu não vou transformar isso em bênção. Uhum. Quer finalizar, Gabriel? Bom, quero agradecer a oportunidade, agradecer todo mundo que veio, que prestigiou. Me sinto muito feliz de estar nesse lugar. Recentemente eu lancei uma página também, né, a Tema Mundi, então espero que daqui para frente a gente faça mais esses encontros. Realmente é uma experiência muito gratificante estar aqui. Até gostaria de ter mais um pouco de tempo, porque eu acho que a gente poderia continuar falando, né, mas tem esse limite. E é isso, muito obrigado. Obrigado a todo mundo de novo. Obrigado a você pelo convite. E vamos esperar pelas próximas. E, gente, quem mandar um direct nos próximos 10 minutos vai ganhar 15% de desconto no próximo curso da Psicoescola. Quem teve presente vai ganhar um presente. Quem estava aqui com a gente, pode... O que é? Legal. Manda um oi no direct, que quem nos próximos 10 minutos mandar um oi no direct ganha 15% de desconto no próximo curso da escola. Muito Bacana, obrigada, muito bacana. gente. Obrigada por todo mundo que está aí parabenizando, que estava aqui com a gente. Mas eu quero olhar para isso, né? Como essa menina é maravilhosa, se curou, foi em busca do destino, foi em busca da beleza, foi em busca da dor, mergulhou na droga, mergulhou em tudo e conseguiu bater no fundo e Lembrei voltar. de uma última coisa só agora, que você falou da série Não Ter Preconceitos. Inclusive o Townes, né? O primeiro crush dela é gay e a série não abordou daquele jeito, né, cruel, que pega em cima, que fala de meu Deus, enfim. Achei super bacana a série ter colocado isso, né, a homossexualidade, ela ter lidado da melhor forma possível, porque ela ficou triste, mas fazer o quê, né? E eu achei bacana mesmo a série ter incluído até mesmo esse tema. E ela vira para ele e diz assim, perdão do quê? Daí ele pega e fala que é por causa de não sei o quê. E ela falou, perdão porque você não me avisou. O que é? Ela sempre perguntava para a pessoa, para entender. Então ela era muito sensível. Mas ele balançou com ela, né? E ele ficou assim. Ela ficou também com aquela memória do amor para sempre, que ela tinha aquele amor por ele. Então, por mais dolorosa que tenham sido todos os processos iniciáticos, ela experimentou o sentimento. Então, a gente não pode esquecer isso. Mesmo que eu seja abandonada e que eu seja traída, eu experimentei sentir isso. Então, a gente não morre junto com as coisas que aconteceram e que acabaram. A gente vai continuar com a memória daquilo. Só que o que eu vou fazer com aquela memória, né? Então, muito lindo. O encontro dela entender que ela não tinha como, porque ele tinha aquele namorado, e ela, na hora, entendeu. Ela viu na hora a cena e ela viu o que estava acontecendo. E foi o primeiro amor
A Vera está colocando aqui, que é o primeiro amor, a primeira paixão, que ela nunca esqueceu quando ela viu ele a primeira vez, né? Porque quando a menina pergunta, como que são os peões? O que ela fala do xadrez lá? E ela fala de alguma coisa, e ela pega e diz, ela lembra na hora que era dele a primeira paixão. E aí a modelo fala para ela, né? Pelo jeito você nunca esqueceu, quando ela está em Uhum. Paris. E depois ele vira esse grande amigo que está do lado. Então a gente também transforma e ressignifica esses encontros. Era uma dor de Uhum. paixão que vira um amor eterno de uma amizade que nunca se acabou, né? Gente, Ótimo. beijo para vocês. Vamos Obrigado, aí, eu e o gente. Gabriel com um projeto ano que vem. Toda semana vamos ver, ou mensalmente a gente está aí falando de uma série ou livro. Vamos prometer que daí a gente tem que cumprir, Gabriel. Série e Pois livro ou é. filme, e a gente vai uma vez por mês aparecendo por aqui, tá bom? Bom Então Natal tá. para todo mundo, feliz Beijo, gente. ano novo. Beijo, tchau. Tchau. Bom, gente, ninguém